Ali não foi debate, foi só xingamento e outro. Não, foi um debate. Foi uma guerra total. A política, vocês precisam entender, que existia antes da política formada a democracia, existia um aspecto, assim como as guerras, não serem guerras totais. Quem fazia guerra total era bárbaro. Gengis Khan e afins. Napoleão, por exemplo, ele chegava lá na sua cidade e falava, ó, meia-noite, meio-dia eu vou estar aqui amanhã com o meu exército. Quem perder, perde a cidade. Quem ganhar, fica com a cidade. Entendeu? Era assim. Não, debate não é qualquer merda. O debate aí tem uma definição muito prescrita. Só que existe debate matemático, existe debate político. E ali foi um debate político. E como é um debate político, os fatos, eles são deixados de lado. Por que os fatos são deixados de lado? Porque não foi Nando Moura versus Nicolas Ferreira, foi MBL e Mouro versus Bolsonaro. Claro, escrito. Por quê? Porque foi gritaria, falácias e mentiras de ambos os lados. Eles não mentiram. Ambos os lados não mentiram, Abner. O Nicolas Ferreira usou dinheiro público, mas e daí? A grande questão é que o Nando Moura não sabia o porquê é errado o cara de usar o dinheiro público. Ele não consegue explicar isso, porque ele é um democrata. As pessoas que votaram no Nicolas, quando ele falou, você não foi um dos meus eleitores, ele quebrou a perna do Nando Moura facilmente. Porque o Nando Moura não é um dos eleitores dele. Então, os eleitores dele podem concordar de fato, e muitos deles concordam com a ida dele para Dubai. E o Nando Moura não conseguiu provar, e não aparentemente não consegue, só estava na teoria que existiu dinheiro público, verba pública, verba de gabinete para a viagem dele. Mas, quando ele pegou e falou assim, ó, o Kim Kataguiri, que tu defende, também viajou para o Japão. E você não falou nada. Ele mostrou que o que o Nando Moura tá fazendo, o Nando Moura, quando é o Nando Moura, ele não perderia aquele debate. O Nando Moura, se não estivesse lambendo bolas de partidos políticos atualmente, que ele lambe o do Mouro e o do MBL, ele teria saído muito bem ali, se fosse só o Nando Moura. Quando o cara mostrou ali, deu fatality nele mostrando que o Sérgio Moro defende desarmamento, o Mamãe Falei defende aborto, e ele tá do lado desses caras. Então, não é uma questão de princípios. Que o Nando Moura sempre fica falando. Não é uma questão de princípio. Porque para ele, por exemplo, ele disse que é contra o lockdown, mas é a favor da picadinha obrigatória. Isso é uma contradição clara, que só é possível no campo político. É a única coisa que é possível, contradição tão clara, e um sujeito não perceber que está sendo contraditório no campo político. Você não perceber que existe uma contrariedade em você dizer que você é conservador e supostamente acreditar que os direitos, como o Nando Moura falou, claramente, eu acredito que os direitos individuais estão abaixo dos direitos coletivos. Como é que você consegue fazer essa afirmação e consegue ser contra lockdown? Como é que você consegue fazer essa afirmação e ser contra o bagulho do Bolsonaro de ter acesso às informações dos brasileiros? Como é que ele consegue ser contra a China ter investigação contra pegar os dados dos civis com esse ponto, desse princípio dele, de que os direitos coletivos estão acima do direito individual? A política ignora os fatos. E pelo fato de ignorar os fatos, ele falar, o Nando Moura pegou. Inclusive, o argumento do Nicolas foi muito bom nesse ponto. Como é que você culpa o Bolsonaro pelos problemas de inflação e, simultaneamente, você diz que como foi aquele argumento que ele fez, dizendo que era culpa do Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro simultaneamente estava sendo contra o lockdown. E o problema da inflação está sendo. O Bolsonaro é culpado pela inflação, mas não é culpado da forma que o Nando Moura estava apontando. Porque o grande problema do Bolsonaro, de fato, foi a impressão de dinheiro que ele fez para a inflação no Brasil. E ele, de fato, lascou a economia imprimindo tanto dinheiro como ele imprimiu. É um fato. Não tem como você fugir de um fato. Ele imprimiu muito dinheiro. O Bolsonaro foi o cara que mais imprimiu dinheiro na história do Brasil. Ele nos enterrou em inflação. Então, sim, o Bolsonaro é responsável, mas não por causa exatamente da epidemia. É uma guerra total. É política. Debate político é uma guerra total. Você sempre vai o quê? Chamar o outro de travequeiro, ou você vai chamar o cara de outra coisa, entendeu? O Nicolas começou o debate claramente já usando de uma falácia. Me prove que você não fez sexo com um travesti. Irmão, isso é literalmente inversão do ônus da prova. Eu não posso chegar em você e dizer, me prove que você não matou 36 pessoas ontem. Como é que eu vou provar pra você que eu não matei 36 pessoas ontem? É
possível. Mas é política, meu amigo. Vocês estão acostumados. Quantas vezes vocês já viram debates políticos, propagandas políticas, aonde um não ataca mais do outro? Não existe limite pra política, cacete. Se você traçar historicamente, nunca existiu limite pra democracia. A democracia sempre fez o que quis. Os políticos sempre fizeram o que quiseram dentro do aspecto democrático por causa do exército permanente. Isso é simples. Os reis, antigamente, quando você tinha um exército, você tinha que pedir autorização aos donos do exército para ficar com ele por 3 meses. Depois disso, você não tinha mais autoridade sobre o exército. Quando você tem um exército permanente, você faz com que o exército permanente cada vez se especialize mais em ser um exército, em usar a força. E hoje em dia, em quem eles testam a força? Na guerra urbana, contra o tráfico, no Rio de Janeiro e diversos lugares. Os dois estão errados, mas o Nando Moura está mais certo em alguns pontos. Não tem como estar mais certo se ambos estão errados, analisador. Por um simples e mero motivo. O Nando Moura defende político. Quando você defende político, não existe como você estar certo no debate político. Você nunca vai estar certo. Ambos os lados estão errados. Porque para você estar certo no debate político, você precisa pertencer a um colorário de afirmações ideológicas pré-existentes. E o que é um colorário de afirmações ideológicas pré-existentes? É simples. Quando você é bolsonarista, você tem que defender o Bolsonaro. Quando você está defendendo o Moro, você tem que defender o Moro. Quando você está defendendo o MBL, você tem que defender o MBL. Os valores ideológicos estão retroagidos e reafirmados nesses símbolos. Então o que é que faz um bolsonarista ser bolsonarista? Defender o Bolsonaro. O que é que faz o cara ser do MBL? Defender o MBL. Você sempre vai tentar achar justificativas em comparação com o outro para afirmar o seu ponto como sendo mais válido para os espectros de virtude de pertencimento de grupo que estabelecem a ideologia. Não tem mistério, é simples. O Nando Moura estava mais certo pro público dele e o Nicolas estava mais certo pro público dele. O Nando Moura tava se controlando pra não usar esse ponto contra ele. Mas o Nando Moura vê os vídeos lá, velho. O Nando Moura xingado. Eu também xingo pra cacete. Não tenho problema com xingamento. Mas falar que é mais educado é um cacete. O Nando Moura xinga. Ele botou lá o áudio dele falando: a sua mãe é uma arrombada e tal. Se você mostra hipocrisia no seu adversário no meio do discurso político, você vence. Todo mundo que tem rabo preso com político e partido sempre vai ser hipócrita no discurso. Ah, mas e o Centrão? Irmão, o MBL tá juntão com o Centrão, velho. O Moro tá no partido do Centrão. Então o seu problema não é o Centrão, é quem tá relacionado com o Centrão, cacete. Isso é óbvio. É o Podemos. O Podemos tem 2 caras já com ficha suja lá, condenado pra cacete já. Tem um japonês lá, ladrão pra cacete. E tem um outro maluco também lá. Porque para você criar um partido no Brasil, para você entrar no partido, só tem 2 possibilidades. Ou você vai entrar num partido que tem junção com o Centrão, ou você vai entrar num partido de esquerda. Só isso. Inclusive, um dos erros do Nando Moura, inclusive se você for debater com alguém, nunca cria um inimigo imaginário. Porque o que o Nando Moura quis fazer com aquela regra dele de deixar um falar e depois para falar o outro, e aquilo ali foi claro, é que o Nando Moura queria criar uma espécie de apelo no começo do debate. O que ele ia fazer? Aquilo é óbvio, ele já mostrou que quer fazer aquilo. Ele começou falando: ah, você, muito obrigado por ter tomado a vacina. Ele ia criar um monte de sistemas de hipocrisia para depois jogar no Nicolas. Porém, como o Nando Moura tem envolvimento com partidos, e gosta de partidos políticos, e gosta de movimentos políticos, e gosta de alguns políticos, isso foi usado contra ele como hipocrisia. Ah, o Bolsonaro fez isso que você não gostou? Tem isso, isso e isso que esses caras fizeram. O Arthur Duval é a favor de aborto e é liberal, o que provavelmente deve ser também, se passar lá na Câmara, vai dizer lei. O menino lá é a favor do aborto, o Kim é envolvido com o Cetrão, o Mouro foi a favor do lockdown e vacinação obrigatória e desarmamento de armas. Desarmamento. Tudo isso você acha que é errado. E você acredita neles. Por quê? Porque ele é uma oposição ao que você odeia. Então o problema não é princípio. O problema é o quê? O problema é quem não vai seguir os princípios. É simples, não tem mistério. Mas o cara não tem que ter um partido exatamente, RM Games. Você tá entendendo? A estratégia política é exatamente essa. É por isso que é um problema e é sempre um erro apoiar político. Por quê? Porque os partidos, quando você vai entrar, ou ele é de esquerda, ou ele é do centrão.
Quando você entra no partido, você acorda, você cria estratégias, você entra no âmbito de forma de estratégia, porque senão você não consegue votar, você não consegue fazer as paradas dentro do partido e dentro da política. Então você precisa concordar com o partido. Então, se o partido é de centrão, você tá fudido. Então, se você acha que é um problema estar em um partido de centrão, e o seu político está no partido de centrão, encabeçado por dois caras que são condenados por fichas absurdamente sujas, soa que você não liga tanto pro centrão. Mas quem está do lado do centrão? É esse o ponto, cara.